Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online, a Escola Bíblica da FIB de Manaus. Começamos uma nova série de historinhas bíblicas, as parábolas de Jesus. Fique então com o versículo de hoje. O nosso versículo fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Lucas 10, 27. Gente, vocês nem imaginam. Eu estou chegando agora de uma situação bem difícil. Fui ajudar um amigo que estava machucado. Precisei usar esparadrapo, algodão. Lógico, usei álcool em gel. Vocês viram que eu estava de máscara, né? Também precisei ver como estava a temperatura dele. Aí, como ele estava muito machucado e tinha se batido muito, eu coloquei um adesivo. Também coloquei gaze no ferimento dele. Passei antes uma pomadinha e também usei um antisséptico, né, para passar no machucado dele. E também usei um pouco de band-aid. Sabe, toda essa história de ir ajudar esse meu amigo me lembrou uma outra parábola, a parábola do bom samaritano. Essa parábola se encontra no livro de Lucas, capítulo 10. Havia um homem que viveu no tempo de Jesus e que um dia ele fez a seguinte pergunta: Mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Bom, Jesus perguntou para ele assim: você sabe o que está escrito sobre este assunto na Bíblia? E ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com a sua mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Bom, aí Jesus disse assim: bom, muito bem, você sabe exatamente o que você tem que fazer? Então, ele disse assim: já que você sabe o que fazer, então agora faça, né? Faça tudo que você já aprendeu e você vai viver, né? Então, o que é importante é que a gente deve fazer e não só saber que tem que fazer. Se eu sei que eu tenho que fazer uma coisa e eu posso fazer bem, então eu vou fazer. Bom, então Jesus contou uma história para ele. Ele contou a história de um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó. Sabe que naquela época as pessoas faziam essa caminhada, isso, né, não com ônibus, nem com carro, porque não existia isso. Eles faziam isso, né, ou caminhando ou também por meio de jumentos, né, de camelos. Era assim que se viajava naquela época. Bom, então ele estava viajando de Jerusalém para Jericó quando ele passou por um caminho muito perigoso, onde os ladrões roubavam as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Não só roubaram este homem, como bateram muito nele, deixando ele muito machucado, quase morto. Bom, mas como ali passava muita gente, passaram por ali 3 homens. O primeiro era um sacerdote, um homem que ia todos os dias à igreja. Ele conhecia a palavra de Deus, muito importante no templo. Mas sabe, quando ele viu aquele homem quase machucado, quase morto ali na estrada, ele, passou de longe, nem olhou para ele.
Bom, daí mais um pouco passou um outro homem chamado Levita. Esse homem também trabalhava no templo. Ele trabalhava com a música. Ele ajudava o sacerdote e conhecia a palavra de Deus também. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia o que era certo fazer. Mas quando ele viu aquele homem machucado, ele também, nem olhou para o homem. Bom, finalmente passou um homem chamado Samaritano. Esse homem, os sacerdotes não gostavam dele. Os levitas também não gostavam dele. Mas sabe, esse homem, quando viu aquele homem ferido, quando o samaritano viu o homem ferido, ele pegou a caixinha dele de primeiros socorros, e começou a passar, a cuidar das feridas. Pegou, colocou ele em cima do animal que ele estava viajando e levou para um hotel, uma hospedaria. Ele então pagou, todos os gastos, tudo que ia gastar com ele lá, e disse assim: se ainda ele tiver mais algum gasto, eu na volta passo aqui e vou pagar o que ainda tiver que faltar para pagar as despesas dele. Bom, Jesus terminou a sua história fazendo a seguinte pergunta, e eu também faço essa pergunta para você aí de casa. Qual desses 3 homens foi o próximo? Foi o homem que ajudou o homem ferido? Foi o sacerdote? Foi o levita? De jeito nenhum. Foi quem? O samaritano, não é verdade? Isso. Bom, então, aquele homem lá que tinha feito a pergunta para Jesus, falou isso, Quem foi, o próximo do homem ferido foi o samaritano. E aí, sabe o que Jesus falou? Vai e faz a mesma coisa. Ajude as pessoas. Aqui, nós estamos aprendendo que o que importa para Deus é fazer as coisas que mostrem amor para o nosso próximo. Você tem lembrado das lições que já aprendeu na Bíblia? Pensando no versículo de hoje, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Você tem obedecido a este mandamento de Deus? Não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas coloque em prática, faça isso. Tiago 1:22. Você gostaria de parar, de fingir, de ser cristão, Então querer ser um cristão de verdade, E fazer o que Jesus nos ensinou, amar ao próximo? Então vamos orar? Senhor, nos ajude a sempre olharmos para o nosso irmão, para o nosso próximo, olhar para aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso amor, que cada criança possa mostrar o teu amor para as pessoas que estão em volta delas e que nós possamos ser conhecidos que somos filhos teus, porque amamos os nossos irmãos e amamos as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando nossa ajuda, mostrando que nos importamos com elas. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal. Beijo.
está sorrindo, porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei.